Olá, meu nome é Bernardo. Olá, meu nome é Alana. Nós formamos no Cefet-MG em 2022 no curso de Informática Integrada. Neste projeto de pesquisa, fomos orientados pela professora Maria Isabel Rios de Carvalho e tivemos como co-orientador o professor Jesus Geraldo Pedrosa e o Eduardo Habib. Antes de tudo, gostaria de convidar vocês a recordarem o ano de 2020, quando o mundo parou por causa do Covid-19. A pandemia trouxe inúmeros impactos na sociedade e impôs desafios a profissionais de diversas áreas. Na educação, essa história não foi diferente. No Cefet-MG, adotou-se um ensino remoto emergencial, ERE, com atividades síncronas e assíncronas. A escola adentrou os lares de discentes e docentes e modificou abruptamente suas rotinas, colocando os profissionais da educação entre os grupos dos que mais sofreram com a pandemia. Muitos foram os desafios dessa nova jornada acadêmica, na qual os professores tiveram que se adaptar a essa nova modalidade de ensino. Com isso, os discentes tiveram que se reinventar, procurando meios para suprir as demandas do ensino virtual, além de terem um curto período para o preparo de suas aulas. Consequentemente, as modificações não se restringiram apenas no âmbito profissional, mas houve impactos também em suas vidas sociais e na sua família. Isso nos leva para a temática do nosso projeto, que é Docência Virtual, Narrativas de Memórias de Professores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, cujo objetivo foi coletar, registrar, analisar e organizar em um arquivo digital as memórias dos professores do Cefet-MG Campus Divinópolis, diversas áreas do conhecimento, de forma a construir uma narrativa sobre os impactos da pandemia e do ensino remoto emergencial na vida privada e no cotidiano desses docentes. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de memória e sua importância. Depois, falaremos sobre a metodologia do nosso projeto e, por fim, vamos apresentar o arquivo digital que criamos para armazenar essas memórias. Esse fragmento de texto foi retirado do livro do autor Truzzi e que estudou acerca da memória. Cada geração tem a memória de acontecimentos que são pontos de amarração de sua história. A memória interessa como fonte histórica. Através dela, transmite-se conteúdos, valores e atitudes. Ela é um intermédio informal da cultura, distinta de mediadores formalizados, constituído pelas instituições governo, escola, igreja, partido político e etc. Tem a vantagem de poder fazer emergir pontos de vistas contraditórios, ao contrário, por exemplo, de uma fonte institucional. Então, apesar da memória ser uma construção individual de cada indivíduo, e todo indivíduo tem pontos contraditórios de afirmações, quando somos inseridos no mesmo contexto, que são as instituições governo e escola, igreja e partido político, há uma construção de memórias em comuns em todos os indivíduos, assim como foi feito durante o período da pandemia, onde todos os professores foram no meio virtual para lecionarem, então possuem memórias em comum. Agora eu vou passar a fala para o Bernardo. Agora, nós estaremos falando um pouco acerca da metodologia seguida ao longo de nosso projeto. Essa que foi dividida em 3 diferentes etapas: pesquisas, arquivo digital e entrevistas. Nós, os pesquisadores, inicialmente ficamos encarregados de fazer pesquisas através de levantamentos bibliográficos e o fichamento de textos teóricos acerca do tema de memória, utilizando as obras de Maurice Halberts e Eclea Bose como base. Com o conceito sobre o assunto solidificado, foi elaborado um roteiro com questões abertas para uma entrevista focalizada em individual para ser realizada com os docentes participantes. Levando em conta os dados que pretendíamos obter com as entrevistas, desenvolvemos um arquivo digital para que as mesmas pudessem ser arquivadas e publicadas digitalmente de forma anônima. Além disso, com base no que foi estabelecido para o roteiro, o arquivo conta com 8 diferentes seções para que cada entrevista seja categorizada adequadamente de acordo com os temas principais discutidos em si. Agora, sobre um olhar mais técnico, o arquivo foi desenvolvido utilizando principalmente a linguagem Java e JCP, também usando a linguagem SQL para o desenvolvimento do banco de dados, HTML e CSS para a montagem e estilização das páginas e
de um servidor VPS para a hospedagem do mesmo. A última etapa trata-se da própria coleta, realizada por nós, de amostras de narrativas dos professores de cada campo disciplinar na educação profissional técnica de nível médio, dentro da instituição do Cefet de Divinópolis, sendo feitos os processos de transcrição, seleção, categorização e análise do conteúdo de cada uma delas. Posteriormente, cada uma dessas informações foi inserida dentro do arquivo digital para garantir a maior acessibilidade possível ao conhecimento coletado. Agora, que tal darmos uma própria olhada no arquivo digital em si, esse mesmo a qual você está acessando agora? O arquivo digital, nomeado através do próprio codinome da pesquisa, Projeto Memórias, possui 3 principais seções disponíveis para o usuário, e nós estaremos falando sobre cada uma delas brevemente. A primeira e mais importante seção é a de Memórias. Nela é onde podemos encontrar todas as entrevistas e análises que foram realizadas ao longo do projeto. A página principal da seção nos demonstra as 8 diferentes categorias a quais as memórias foram classificadas, sendo elas pandemia, ensino remoto, adaptação, família, mudança de rotina de trabalho, frustrações e dificuldades, aprendizados, saúde física e mental e momentos significativos. E caso você tenha ficado em dúvida sobre o que será falado em uma das categorias, basta segurar o mouse por cima de um dos cartões para ver um breve resumo do seu conteúdo. Vamos dizer que eu estou interessado em saber sobre os aprendizados. Você pode clicar nesse cartão e isso nos levará para a segunda página dessa seção. Nela, nós temos todas as entrevistas coletadas que compartilham do tema de aprendizados, além de uma análise de tudo que foi observado nessa categoria. E agora, caso uma das entrevistas lhe interesse, você pode clicar em Veja Mais e ver todas as partes das entrevistas que mencionam o tema de aprendizados. Por fim, caso essa entrevista realmente lhe chame a atenção, você poderá acessá-la por completo através do botão de Veja Completo. Se esse foi o seu caso, nós adentramos na última página da seção de Memórias, onde você poderá estar acessando entrevistas por completo e também verá quais categorias a mesma pertence. A segunda seção de nosso arquivo é a de Registros. Nela, compilamos todas as mídias que foram fornecidas a nós pelos docentes, relembrando de momentos e situações as quais os mesmos passaram durante o período de pandemia. Aqui poderá ser encontrado desde fotos a vídeos e até mesmo áudios gravados pelos próprios professores. A terceira e última categoria trata-se de um pouco acerca do projeto e de seus integrantes. Aqui você poderá estar encontrando nossas motivações e objetivos para a condução dessa pesquisa. E por fim, como considerações finais de nossa breve introdução ao projeto como um todo, vale ressaltar que o nosso objetivo principal é dar uma visibilidade maior às experiências docentes durante esse momento difícil e desafiador que foi o de pandemia. Também esperamos que nosso arquivo digital sirva como material de consulta para futuros historiadores que desejam entender como foi o processo e os impactos iniciais da pandemia e o ensino remoto nos professores e a educação. Aqui nós temos as referências bibliográficas que foram utilizadas durante o projeto e chegamos agora ao final de nossa introdução. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e esperamos que você consiga aproveitar de nosso arquivo em todo o seu potencial. E, caso alguma dúvida apareça, você pode estar nos contatando nos e-mails presentes na tela.